Quando Charles Spurgeon tinha apenas 15 anos, ele se encontrou em uma luta desesperadora. A sensação de culpa e angústia era uma sombra constante em sua vida, e ele já tinha plena consciência do pecado que carregava no coração. A inquietação que o acompanhava parecia insuportável. Ele sabia que precisava encontrar alívio, mas não sabia onde procurá-lo. Foi então que, numa manhã gelada de inverno, ele entrou em uma igreja metodista em busca de paz. Aquela capela simples estava marcada pelo frio do lado de fora, mas foi ali que o coração de Spurgeon começou a se aquecer. O pregador daquele dia não era um homem de grande eloquência ou educação teológica. Ele não tinha a formação acadêmica que se espera de um pregador, e suas palavras, por vezes, eram pronunciadas de maneira imprecisa. No entanto, sua mensagem não poderia ser mais clara. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45:22. Essas palavras penetraram profundamente no coração de Spurgeon. O pregador falou com a simplicidade de quem entende que, na fé, não há necessidade de grandes esforços humanos, mas sim de um olhar voltado para Cristo. Spurgeon, que estava cansado de tentar alcançar a salvação com seus próprios esforços, ouviu aquelas palavras como uma flecha de alívio em sua alma. Ele sentiu, de repente, que o peso do pecado que o afligia havia sido tirado, e no lugar dele uma paz indescritível tomou conta de seu ser. Charles Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, em uma família profundamente piedosa. Desde cedo, ele foi introduzido aos ensinamentos cristãos por seu avô, James Spurgeon, um pastor congregacional que desempenhou um papel crucial na formação espiritual de Charles. O ambiente de sua casa estava impregnado de devoção e conversas sobre teologia e fé eram comuns. A literatura também desempenhou um papel central na formação espiritual de Spurgeon. Obras de grandes teólogos puritanos como Richard Sibbes, John Owen e Thomas Watson formaram as bases de sua compreensão de Deus. Contudo, foi a leitura de O Peregrino, de John Bunyan, que mais tocou sua alma. O personagem cristão, carregando o fardo do pecado em busca da salvação, parecia refletir suas próprias lutas internas. As palavras de Bunyan não eram apenas uma história, eram um espelho do que se passava em seu coração. Apesar de ter crescido em um ambiente tão cristão, Spurgeon não encontrou alívio nas escrituras ou na religiosidade da sua casa. Ao contrário, o conhecimento que adquiria apenas aumentava sua percepção do abismo que existia entre ele e a santidade de Deus. Essa luta interna o consumia, e ele começou a viver uma angustiante adolescência marcada pela insegurança e pela culpa. Foi em 6 de janeiro de 1850 que algo mudou. Num dia gelado e nevado, Spurgeon, profundamente cansado de sua própria luta, ouviu a voz de Deus através de um simples diácono, que fez uma leitura de Isaías 45:22. Não havia pompa, nem grandes palavras, mas aquela mensagem simples e direta tocou o fundo de seu ser. Ele olhou para Cristo e encontrou a salvação. O alívio foi imediato, e a paz que antes parecia impossível se estabeleceu em seu coração. Esse momento de conversão foi a chave para a transformação de sua vida. Spurgeon não apenas se entregou ao Senhor, mas também experimentou uma mudança radical em sua alma, entendendo que a salvação não dependia de seu esforço, mas da graça soberana de Deus. Após sua conversão, Spurgeon começou a pregar com a mesma paixão com que havia buscado a salvação. Com apenas 16 anos, ele pregou seu primeiro sermão em uma pequena vila chamada Thame. Mesmo nervoso, suas palavras foram recebidas com entusiasmo. Havia algo no jovem Spurgeon que tocava as pessoas profundamente. Ele não apenas falava, ele comunicava a verdade de Deus, com uma autoridade inusitada para alguém tão jovem. Sua fama começou a se espalhar, e aos 20 anos ele foi convidado para pregar na New Park Street Chapel em Londres, um desafio tremendo,
pois a igreja estava em declínio. Mas o jovem pregador, com seu fervor e convicção, logo conquistou a congregação. As multidões começaram a se aglomerar para ouvir seus sermões. Não demorou muito para que a igreja estivesse completamente cheia, e Spurgeon precisou procurar um local maior para abrigar a crescente multidão. Em 1856, Spurgeon experimentou uma tragédia que abalou profundamente sua fé e seu ministério. Durante uma pregação no Surrey Gardens Music Hall, uma falsa denúncia de incêndio causou pânico e desespero entre os 10.000 presentes. 7 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas. Spurgeon, tomado pela culpa e o pesar, caiu em uma profunda depressão. Ele sentia-se responsável pela tragédia e durante semanas se afastou dos púlpitos. No entanto, após o tempo de luto, ele se recuperou e voltou a pregar. Sua convicção de que a obra de Deus não dependia apenas de suas forças humanas se tornou ainda mais forte. Ele passou a enfatizar mais do que nunca que a obra da salvação era totalmente de Deus e que ele apenas era um instrumento em suas mãos. Com o tempo, a New Park Street Chapel se transformou no Tabernáculo Metropolitano, uma igreja que podia acomodar até 6.000 pessoas. Spurgeon continuou seu ministério por mais de 3 décadas, pregando para milhares de pessoas, escrevendo livros e produzindo mais de 3.600 sermões. Ele fundou o Pastors College para treinar futuros pregadores e dedicou sua vida ao estudo da Palavra de Deus. Sua paixão pela oração também era notável. Ele acreditava que nenhum sermão poderia ser eficaz sem a intercessão fervorosa e contínua pela graça de Deus. Spurgeon não apenas pregava, mas vivia a mensagem que transmitia. Ele fundou orfanatos e dedicou boa parte de sua vida ao cuidado dos necessitados, demonstrando que a verdadeira fé se reflete em ações concretas de amor e cuidado. A saúde de Spurgeon, no entanto, começou a se deteriorar com o passar dos anos. Ele sofria de gota crônica, que o deixava incapacitado por semanas. Sua esposa, Susana, também enfrentava graves problemas de saúde após uma cirurgia mal sucedida. O sofrimento pessoal que ele e sua esposa enfrentaram foi uma dor que marcou seus últimos anos de vida. Mesmo assim, Spurgeon não abandonou sua missão de pregar e ensinar. Charles Spurgeon faleceu em 31 de janeiro de 1892, na França, aos 57 anos, vítima de insuficiência renal agravada pela gota. Sua morte deixou um vazio, não apenas em sua família, mas em todo o cristianismo. No entanto, seu legado vive até hoje, com seus sermões e escritos influenciando gerações de cristãos e líderes ao redor do mundo. Hoje, os sermões de Spurgeon ainda são lidos em todos os cantos do mundo. Ele deixou uma marca indelével na história da igreja cristã, mostrando que a pregação do Evangelho não é sobre eloquência ou habilidades naturais, mas sobre a paixão pela verdade e pela graça de Deus. Sua vida nos ensina que a fé não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale a pena ser vivida, por mais difíceis que sejam os desafios. Olhai para mim e sereis salvos. Essas palavras continuam a ecoar através dos séculos, lembrando-nos que a salvação está apenas em Cristo. Se você está lutando com o peso do pecado, da culpa ou do desespero, olhe para ele, como fez Spurgeon, e você também encontrará paz.